Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bem-vindo a você que está acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação e nesta oportunidade nós estamos estudando sobre Teologia, a Doutrina de Deus e queremos dizer que no programa Teologia Viva estamos ao nosso último episódio. Então, bem-vindo a mais um programa Teologia Viva. Pois bem, meu querido irmão, caro telespectador, nossos irmãos que estão acompanhando pelos dispositivos digitais, nós estamos hoje no último episódio, o último de 7 episódios desta temporada, falando sobre a teologia, a doutrina de Deus, mais especificamente sobre seus atributos, aqueles que aparentam alguns conflitos, alguns traços da sua natureza que aparentam algumas dificuldades de compreensão. E hoje, no episódio atual, nós vamos aprender sobre a onisciência de Deus versus o não conhecimento prévio. É o tema deste episódio. E vamos tratar, por exemplo, como é que Deus, que a gente sempre aprendeu que Ele é onisciente, tem momento que Ele surge ou que alguns textos aparentam como se Ele não tivesse o pré-conhecimento. E eu gostaria de convidar, como sempre, o nosso querido telespectador para lermos juntos o Salmo de número 139, os versos 1 e 4, ou 1 a 4. E nós queremos ler na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmos 139, versos 1 a 4. Meus queridos irmãos, todos cremos em um Deus que é onisciente, ou seja, que sabe todas as coisas relacionadas ao passado, presente e futuro. Ele tem o atributo do pré-conhecimento, o qual literalmente significa que ele possui o conhecimento antecipado de todas as coisas, todas as possibilidades e todas as realidades, o que deixa bem claro que ele não é pego de surpresa. Pois bem, portanto, dito isto, algumas passagens bíblicas apontam um Deus que precisa averiguar as coisas para que se confirme ou para certificar o que muitas vezes, ou que talvez ele se surpreenda com algumas realidades, a exemplo de Gênesis capítulo de número 18, versículo 20 e 21. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei, se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Pois bem, nós lemos Gênesis capítulo 18, os versículos 20 e 21. Perceba bem que aqui parece que Deus precisou descer para confirmar uma informação recebida. Grave bem essa colocação, essa expressão, que a gente está falando sobre o Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, e alguns textos que aparentemente parece que ele precisa confirmar, precisa averiguar. Vamos ler outro texto, nesta feita, Gênesis, capítulo 22, os versículos 11 e 12. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Observe bem, queridos telespectadores, que nesse texto que a gente leu, parece que a gente vê o Senhor Deus testando Abraão para saber se ele de fato o temia ou não.
A expressão do anjo do Senhor, que a bem da verdade era a representação teofônica da divindade, agora sei que temes a Deus, parece ser surpreendente, como se Deus não tivesse esse conhecimento previamente. Então, se Deus é onisciente, por que às vezes aparece como não tendo conhecimento prévio? Nós observamos no caso de Sodoma, que ele diz, descerei para ver se de fato é, como a informação tem chegado. E no caso de Abraão, o anjo, que era uma representação da teofania, ou uma representação da própria divindade, disse, agora sei que temes a Deus. Então, em princípio, queridos, embora pareça óbvio que Deus tenha o conhecimento de tudo e de todas as coisas por antecipação, este ensino não é unânime entre todos os teólogos. Há diferentes explicações a respeito do divino pré-conhecimento. Um grupo de teólogos negam que Deus pode literalmente saber do futuro. Para estes, Deus conhece o que está para acontecer no futuro, porque Ele predestinou tudo, absolutamente tudo, o que irá acontecer. Desta forma, o seu conhecimento do futuro não é um conhecimento prévio ou um pré-conhecimento real, mas simplesmente o conhecimento do que ele próprio projetou para que acontecesse arbitrariamente, sem a responsabilidade humana do livre-arbítrio. Em resumo, todos os acontecimentos nesta abordagem são o desenrolar da determinação de Deus, como se fosse um roteiro de um filme, e que por isso ele sabe do que vai acontecer. O que a gente está dizendo nessa expressão é que a ideia de que Deus conhece todas as coisas por antecipação não é unanimidade entre os teólogos. Vocês observem bem que esta última expressão que a gente colocou aí, este grupo de teólogos que surgiram muito a partir da década de 80, afirma que Deus só sabe porque Ele determinou. É como se todos os acontecimentos fossem apenas aquilo que Deus pré-estabeleceu. Então, Deus é como se Deus tivesse determinado até as vontades humanas. E por isso é que Deus sabe. E, claro, à luz da Bíblia, o entendimento mais evidente é exatamente outro. As Escrituras revelam que Deus conhece os pensamentos dos homens e não aquilo que Ele projetou para os homens pensarem. Sim, Ele sabe das intenções, pensamentos e das motivações, inclusive os acontecimentos que são resultados das escolhas livres dos próprios homens, antes mesmo que aconteçam. O apóstolo João disse, certa feita, sabendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20. É muito pertinente essa afirmação do apóstolo. Dentro desse raciocínio, o salmista escreveu, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são verdade. Salmos 94, eu digo que são vaidade, né? Diz que ele conhece os pensamentos dos homens, que são vaidade. Salmos capítulo, ou Salmo de número 94 e o versículo 11. Vocês lembram que a gente leu o Salmo 139, os 4 primeiros versos? Mas no versículo 16, Davi exalta poeticamente o conhecimento prévio de Deus, dizendo, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É o versículo 16, né? O verso 16 do Salmo 139. Este texto, eu penso que ele é maravilhoso para falar sobre o pré-conhecimento de Deus. E é claro que aqui não está dizendo que Deus marcou o dia para cada um ser humano morrer. Isso é um assunto também polêmico, vale até depois um estudo, né, com relação à doutrina da morte, que é muito pertinente, porque existem as pessoas que acreditam que Deus marcou o dia de cada um morrer. Isso, na verdade, seria um outro problema, que é a doutrina filosófica do determinismo. Não é isso que Davi está dizendo no Salmo. O
que Davi está dizendo, está afirmando que Deus já sabe de tudo que vai acontecer com uma pessoa, mesmo antes dela existir. Deus sabe dos acontecimentos da vida do indivíduo, desde o nascimento até a morte. Ou seja, Deus conhece o fim das coisas antes do seu começo. Glória a Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe do dia que vamos morrer. Obviamente ele sabe, mas isso não quer dizer que ele escreveu que tem que morrer naquele dia. Ele sabe por antecipação, antes mesmo da pessoa ter nascido. Isso não é predestinação fatalista, nem o conceito do determinismo, né, da filosofia. É pré-conhecimento. Dito isso, se Deus conhece as coisas por antecipação, se Ele sabe do desenrolar da nossa vida, então, como podemos explicar os casos supracitados, o de Deus ter que confirmar os pecados de Sodoma, ou mesmo de testar Abraão para saber se sua integridade, ou conhecer a sua integridade, e até mesmo outras passagens que apontam a priori o não conhecimento prévio de Deus. Queremos dizer, caro telespectador, que dado a complexidade e, claro, a extensão deste assunto, não vamos abordar sobre o pré-conhecimento divino na perspectiva da doutrina da predestinação, que requer um estudo mais acurado, mas apenas abordar sobre o conhecimento prévio de Deus, como entender, né, os conflitos que estão relacionados a este tema. Pois bem, como dissemos em outros programas, Deus não poderia ser entendido caso se revelasse aos homens envolto na sua excelsitude, na sua incomensurabilidade, na sua infinitude. Fosse assim, não haveria comunicação do Criador para a criatura. E por isso a revelação pelas Escrituras facultou-nos a oportunidade de entender a natureza de Deus, porque os agiógrafos são aqueles que documentaram a revelação, foram inspirados para escreverem a palavra de Deus, escreverem a Bíblia. Então eles usaram uma linguagem que pudesse acomodar a compreensão humana. Não fosse essa acomodação, essa linguagem. A gente falou no episódio passado sobre o antropopatismo, que atribuía a Deus sentimentos humanos. Em outras passagens temos uma figura de linguagem que é o antropomorfismo, a mão de Deus, o braço de Deus, e a Bíblia diz que Deus é espírito. Então, as Escrituras utilizam desses recursos linguísticos para facilitar a compreensão, porque este foi o objetivo de Deus se revelar, tornar claro um Deus que em si só não pode ser compreendido. Deus não poderia ser alcançado se ele não usasse os agiógrafos, os produtores, os que documentaram a Bíblia numa linguagem acessível. Assim sendo, a expressão de Gênesis 18:21, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e não, ou se não sabê-lo-ei. Esse texto se encaixa perfeitamente nesta abordagem acomodativa, nessa linguagem humana, um Deus que é ilimitado, falando para homens limitados. Então a linguagem é acomodativa. Deus aparece nesse texto de Sodoma, né, que diz que vai descer para confirmar. Ele aparece como um juiz humano e, para tanto, para que sua justiça fosse aplicada de forma clara, fazia-se necessário uma averiguação. Ou seja, como juiz, Deus tinha que reunir as provas, materializando-as no contexto humano para a punição da maldade daquelas cidades. Parece difícil de entender, mas Deus aparece ali como uma figura de um juiz humano. Então, as prerrogativas que se aplicavam como juiz humanos também são utilizadas pelo próprio Deus para fazer valer a sua justiça. Afinal de contas, Abraão perguntou, né, no capítulo 18, versículo 25 desse contexto, Abraão perguntou, não faria justiça o juiz de toda a terra? Foi assim que Abraão perguntou. Logo, Deus não precisava saber ou confirmar. Reafirmamos que ele tem conhecimento prévio, mas ele está mostrando, ou o texto está revelando, numa perspectiva humana, que um juiz não deve sentenciar sem as devidas comprovações do delito.
E como Deus está na figura de um juiz, tinha que reunir as provas para a compreensão humana, não para o próprio Deus, que ele não precisa disso, porque ele já sabia e sabe de tudo. Mas como um juiz humano, sua justiça não seria aplicada meramente sob o crivo do seu pré-conhecimento. Ele apresenta os elementos comprobatórios, a exemplo de um juiz terreno que confronta o transgressor com as provas do seu delito. Eu acho bonito a palavra de Deus, né? Que o leitor desprovido de conhecimento teológico, os recursos hermenêuticos, nós queremos até aconselhar aos nossos queridos telespectadores a investirem em literaturas voltadas para a área da hermenêutica bíblica e também a procurar, já que o programa é sugestivo, voltado à teologia, ainda que numa linguagem acessível, não numa linguagem muito profunda, mas orientar aos nossos queridos irmãos que ainda não fizeram um curso. Tem a nossa Tia Deb, que oferece cursos dentro de uma dimensão acessível, e seria interessante para todo estudante, professor de escola dominical, todo obreiro. Nosso pastor tem uma preocupação grande em dar uma compreensão delineada do obreiro, para que tenha essa uniformidade da compreensão da teologia puramente bíblica. Bem, voltando à expressão, né, de Deus que disse: descerei para ver, a gente está falando que ele tem uma linguagem, o escritor usou uma linguagem acessível, é sob o princípio desta linguagem adequada à concepção humana e das lições que Deus quer dar aos homens, que muitas vezes ele se apresenta como se não soubesse. Os textos mostram como se ele não conhecesse, para facilitar esta compreensão. Então nós vamos mostrar outros 2 textos, ambos em Gênesis, que aparenta, ou que mostram Deus que não, como se não tivesse conhecimento prévio. Pois bem, primeiro nós vamos ler o texto de Gênesis 3:9, diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? O segundo é também no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: e então o Senhor perguntou a Caim: onde está teu irmão Abel? Percebe? Claro que Deus já sabia, mas queria confrontar a conduta tanto de Adão como de Caim. Então, levado a efeito a leitura cega, a leitura sem conhecimento escriturístico, acabamos concluindo que Deus não sabia, mas ele sabia. São perguntas retóricas, né? Às vezes, querendo repassar algumas lições, ele pergunta como fez com Elias. Lembra lá na caverna? Deus perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Pois bem, nutrimos esta compreensão. Deus é onisciente. A onisciência é o atributo incomunicável de Deus, que diz que ele sabe, que ele tem em si mesmo todo o conhecimento. Dentro da onisciência tem aquilo que a gente chama de presciência, que é o conhecimento antecipado ou pré-conhecimento. Então, isso é fato. Então, se isso é uma verdade absoluta, aí a gente precisa compreender os textos que aparece um Deus duvidoso, ou um Deus incerto, ou um Deus que precisa saber de determinadas coisas, e a gente está dizendo nesta colocação que são apenas expressões figuradas para trazer Deus ilimitado a uma compreensão humana. É sob este ângulo que o anjo do Senhor afirmara ao patriarca: agora sei que temes a Deus. E olhe que este anjo trazia em si mesmo as prerrogativas divinas, porque mais adiante a gente vai ver que ele fala como se fosse o próprio Deus. Lembra do versículo adiante? Diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
São os versículos 16 a 18 do capítulo 22, que é o mesmo anjo, o anjo que disse, agora sei que temes a Deus. Ele fala a Deus como se fosse uma outra pessoa, né? Ele usa a segunda pessoa, a terceira pessoa do singular, ele, mas agora, nos versículos 26, ele usa a primeira pessoa, eu. Então, aquele anjo trazia as prerrogativas de Deus, porque, conforme a teologia diz, era uma teofania. Desta forma, Deus não é surpreendido, porque ele já sabia, mas ele precisava legitimar, do ponto de vista humano, a lealdade do patriarca. É claro que movimentos teológicos modernos, como a teologia aberta ou o teísmo aberto, vão dar outras explicações, porque afirmam que Deus não pode conhecer o futuro, simplesmente porque não existe nenhum futuro a ser conhecido. Deus ainda é onisciente, porque Ele conhece tudo que existe para ser conhecido. Deus não é esperado, ou não se espera dele. Deus conhece as realidades, que é assim, como se não existe, dizem esses teólogos. E que tal conhecimento prévio de Deus dificultaria a compreensão do livre-arbítrio. Isso é o que diz os teólogos, que Deus não conhece as realidades. Isso contraria Deus. Então, isso aí, claro, fere aquilo que a gente crê, porque nós cremos que Deus ele é onisciente, que Ele não determinou as vontades humanas, mas que Ele conhece, sim, os pensamentos, as intenções e as escolhas humanas. Em síntese, afirmamos: primeiro, Deus conhece todas as coisas, sejam passadas, presentes e futuras. E é claro que quando a gente diz passado, presente e futuro, estamos falando na perspectiva do homem, porque para Deus tudo é um eterno presente. Para Deus, passado, presente e futuro é uma coisa só. Tá certo? Então é bom que a gente entenda isso. Assim se define a sua presciência, que está relacionada ao atributo incomunicável da onisciência. Segundo, Deus conhece as coisas por antecipação, não porque as ordenou de forma determinista, ou seja, Ele não predestinou as vontades e as decisões humanas que garantem a realidade de fatos que Deus não predestinou. Porém, Ele conhece até quais serão as escolhas humanas. Então, Ele não determinou as vontades dos homens, mas Ele sabe quais são as vontades, as escolhas e a resposta dos homens através do seu livre-arbítrio. Terceira observação dentro desse aspecto: a doutrina da predestinação é bíblica, ainda que mal interpretada. Porém, existem coisas que Deus as revela, mas que não quer dizer que Ele definiu. Ou seja, Deus revela uma coisa, mas não quer dizer que foi Ele que predestinou. Um exemplo disso: Deus sabia que haveria um Judas traidor. E como Deus já sabia por antecipação, Ele previu. Existem textos que mostram que haveria um Judas. Agora, Judas não foi quem foi porque Deus determinou que fosse assim. Que aí seria contraditório. Então, Judas era o traidor porque Deus quis que ele fosse traidor. Não, Deus sabia e por isso fala com antecipação, mas Ele não determinou. A escolha foi de Judas. Então, Deus sabia que a escolha dele seria a escolha de perdição. Concluímos dizendo que é necessário ampliar os conhecimentos nesse aspecto. Esse assunto é muito complexo. E aí o caro telespectador deveria estudar de forma mais harmoniosa algumas doutrinas. Primeiro, a doutrina dos atributos de Deus. É preciso ampliar o leque de compreensão. A doutrina da predestinação e da eleição. Seria interessante também ampliar o conhecimento para ter uma consubstanciação, uma compreensão mais robusta nesse aspecto. A doutrina da jurisprudência de Deus e do livre-arbítrio do homem. A jurisprudência de Deus termina quando começa o livre-arbítrio do homem. Foi Deus que estabeleceu. Assim, é interessante que a gente compreenda. E também a doutrina das profecias bíblicas, que, a bem da verdade, é um conhecimento prévio de Deus e não Deus determinando o que aconteça. Assim, nós queremos encerrar esta temporada esperando que tenha sido enriquecedora para os seus conhecimentos sobre a santa palavra de Deus. Teologia viva,
aguarda você nas próximas temporadas, que o nosso querido telespectador continue assistindo a programação e as novas temporadas que têm sido de bênção para a vida de todos os nossos queridos telespectadores. Eu, particularmente, quero aqui agradecer ao nosso querido pastor presidente, o privilégio, a produção, a toda a equipe que foi muito prestativa para que esse programa viesse a acontecer. E, claro, especialmente a você, que nos deu a honra da sua audiência. Foi muito bom estarmos nesses 7 episódios tratando assuntos tão delicados da Palavra de Deus, numa linguagem que possa ser acessível, compreensível, até porque o programa é de teologia, mas é um programa para todo o crente, seja ele uma pessoa de autoconhecimento teológico, mas aqueles que também têm um conhecimento ainda pequeno. Esse programa alcança muitos novos convertidos, alunos de escola dominical, e o objetivo do programa é esclarecer assuntos, embora sendo polêmicos, mas que possa ser enriquecedor, abençoador para a compreensão dos nossos telespectadores. Eu quero encerrar orando por você, para que Deus continue abençoando a você e a sua família no santo nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos encerrando hoje, fechando aqui mais um ciclo de 7 episódios dessa temporada do Teologia Viva, orando por cada um dos nossos queridos telespectadores, o nosso querido pastor presidente, que tem investido na Rede Brasil, Senhor Jesus, na divulgação da Tua Palavra. Queremos pedir a Tua bênção para cada irmão que acompanhou, seja pela Rede Brasil ou, Senhor, pelos meios eletrônicos. Queremos orar por toda a equipe dos nossos queridos irmãos, desde a produção, com a equipe de câmara, os irmãos envolvidos nesse programa, Senhor Jesus, seja ricamente abençoados. Obrigado, meu Pai, pela Tua infinita graça, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus.